Muito boa noite. Não é fácil começar o Sports Insights Talk Show, porque todo programa, desde que a gente começou, é uma tradição lá que vem desde 2013. Na verdade, 1913, quando começou o Sports Insights Talk Show, que toda vez o Fernando Fleury atrasa. Toda vez, e quando ele atrasa, ele fala boa noite para todo mundo que já está na sala, e não abre o microfone, derruba tudo, é um terror. Então hoje eu não vou nem começar o programa. E um programa especialíssimo, porque tem o Bruno Maia e o Marcelo Bernardo. E quando eu falo um programa especialíssimo, eu adoro, porque eu brigo muito com meus colegas em outros lugares que eu trabalho, porque muitas vezes o cara fala, né? Oh, hoje o programa está especial, né? Beija a sua anta, inclusive é o campeão. Quer dizer, todos os dias o programa tá uma porcaria, menos naquele dia. E às vezes, evidentemente, o programa não está uma maravilha. Parece o João Kleber apresentando. É um programa qualquer, não tinha outro convidado, você chamou em cima da hora, vem aí, faz aí. Então, assim, eu não vou falar que o programa hoje está especial, mas o programa hoje está especial porque vocês são especiais e porque o Fernando Fleury até que não atrasou tanto para começar, né, Fernando Fleury? Muito boa noite, mas deixa eu sempre gosto de falar o nome do programa, o tema, porque o tema nunca é abordado. É uma das grandes características. É como a gente já debateu, inclusive com o pessoal aqui do McDonald's, o funcionário do mês, quando existia, ele nunca trabalhava, né? Até por isso não tem mais funcionário do mês, porque ele nunca estava lá na hora que a gente queria. E como eu tenho uma miopia terrível, eu vou ter que fazer assim para ler o tema aqui, ó. O acesso às novas modalidades e jogos internacionais põe a lealdade do torcedor brasileiro à prova? E eu posso dizer que sim, porque estava agora numa transmissão de esporte interativo de Juventus 2, Lazio 1, para a infelicidade de alguém que daqui a pouco vai comentar mais, e a arquibancada aí, a gente não tem nem as imagens, mas tem esse canhão que é o esporte interativo pelas redes sociais, pelo Orkut, pelo MPSN, por tudo aquilo, e as pessoas só veem a nossa faixa, o Jorge Igor narrando e eu comentando o jogo, e já tá bom. De repente, se estava passando um Fla-Flu, o pessoal não está vendo, embora o Fla-Flu provou que está todo mundo vendo. Então, assim, qual é essa realidade? O Bruno vai falar, o Marcelo vai falar, e você que está tomando sua aguinha também vai falar, Fernando Fleury. Eles adoram mandar a bola para quem está de boca cheia. Fala aí, Fernando Fleury, boa noite. Boa noite, Mauro. Boa noite, Bruno. Boa noite, Marcelo. É muito legal ter vocês aqui. Mauro, você falando o tema do nosso programa hoje me pareceu a Siri ou o Google Assistant. Foi sensacional. Aliás, é uma boa ideia, eu vou começar a fazer também. Foi sensacional. O acesso às novas modalidades e jogos internacionais põe a lealdade do torcedor brasileiro à prova. Isso, pronto. E foi legal, porque o Bruno é um cara de inovação, e ele pode explicar por que a Siri fala assim daqui a pouco para nós. Né? É charme. Vai ser bom. É charme. Bom, Bruno. É charme. Mas hoje a gente realmente tem um desafio muito legal, que é bater um papo sobre essa questão da lealdade dos fãs e como que os times brasileiros estão perdendo ou ganhando, né? Fãs aqui no Brasil. E a gente tem dois convidados antagônicos, né? O Bruno, que já trabalhou no Vasco e tentava ter fãs e fez uma ação no fim do ano passado, aí fez uma ação que capturou 150 mil sócios para o Vasco. E o Marcelo, que tenta roubar os nossos fãs brasileiros, né, Marcelo? Exatamente. Boa noite a todos. Eu vou aproveitar e vou pedir para o Marcelo começar se apresentando, falar um pouquinho do que ele faz, e aí depois ele passa a bola para o Bruno. Bem-vindo, Marcelo. Obrigado, é um privilégio estar com vocês. E é um pouco disso mesmo. Nós estamos tentando roubar um pouquinho dos torcedores brasileiros, né? Então, eu sou o head de operações da IT Sports aqui no Brasil. A IT Sports é a master licenciadora da marca Inter de Milão. Né? A Inter de Milão, para quem não sabe, é 3 vezes campeã da Champions League, viu, Maurão? Sabemos, ela tripleta, 10 anos agora, 10 2010. 10 anos agora. E talvez seja por isso que a gente consegue angariar muitos fãs brasileiros, né? Então, acho que os times da Europa têm essa visão de globalização, né? De trabalhar o planeta como ação de marketing, ação de engajamento de torcida, né? Talvez essa seja a grande diferença dos times aqui do Brasil, que ainda pensam muito no campeonato regional. Legal. Bruno,
Você que, antes de sair do Vasco, teve aí na ação dos 150 mil, o Vasco que agora, recentemente, também conseguiu manter com mais 120, 150 mil pessoas, né? E tá lançando também um livro comentando sobre essa questão dos fãs aí brasileiros, né? Ou não fãs, na verdade, né? Conta aí para nós um pouquinho dessa história. Poxa, gente, obrigado aí pelo convite. Pessoas importantíssimas do nosso mercado aqui. Eu fico muito vaidoso de estar com vocês aqui. O programa já assisto há algum tempo, inclusive. Cara, até corrigir, assim, porque é bom a gente ter cuidado com esses louros, assim. Acabou que a ação do marketing no Vasco aconteceu um pouquinho depois, logo depois da minha saída. Então, isso não significa que eu não me sinta partícipe dela, muito pelo contrário, mas é bom ter essa delicadeza de quem assinou lá no final foi a equipe que ficou. Eu tinha acabado de sair por uma série de questões pessoais e algumas internas também. Mas, assim, certamente ela aconteceu, não aconteceu do dia para a noite, ela foi fruto de um trabalho longo, que eu costumo dizer que eu acho que aquela ação não tem dono, sem dúvida é uma ação da torcida, e eu gosto de falar, me acreditar próximo a uma das partes dessa história, que acho que a gente fez durante 2 anos, uma reabertura de canal com esses potenciais fãs, com esses torcedores do Vasco através das mídias digitais. Quando eu cheguei lá, a gente vinha de 10 mil torcedores bloqueados no Twitter, porque falavam mal da administração anterior, e aí, então, por isso é entendido como se estivesse falando mal do clube, então eles eram bloqueados, né? E aí chegou lá, o Vasco tinha perdido o mando de campo no Campeonato 2017, tinha só 7 mil sócios naquele momento, ali quando a gente chegou, e logo de cara a gente fez uma primeira mudança, que já levou no primeiro ano para 30 e poucos mil sócios, depois continuou e teve esse boom no final do ano passado. E nesse período de 2 anos que eu acho que na nossa mudança de atitude, uma coisa que eu percebo muita diferença é assim, hoje a diretoria que está no Vasco, ela ainda não é uma diretoria que goze da unanimidade do amor da torcida, do carinho da torcida. Mas a torcida conseguiu separar o que é o clube do que é a diretoria. E isso sim eu acho um mérito de comunicação muito grande. A gente obstruiu esse canal. Então eles conseguem interagir com o perfil do Vasco, brincar, zoar, reclamar, mas é entendido como um campo de interseção ou de paz, e aí a troca acontece. Então ele fala de Vasco, a gente incentivou uma porção de informação de influenciadores digitais, pegamos vários deles que queriam ser, que estavam começando, e hoje são pessoas para lá de 200 mil seguidores e tal, quando tinham pouca gente, mas a gente via algum talento, levava para entrevistar o presidente, mesmo gente que hoje é de oposição. Isso fez com que o ambiente digital do Vasco crescesse, independente de ser do próprio clube, independente de ser qual o número de seguidores que o Vasco tem. O Vasco está estagnado nos números de seguidores. Estou nem aí. Né? O que acontece é que o resultado aparece em outra ponta. Por exemplo, teve um momento, vocês também devem lembrar, engraçado, quando o Edmundo uma vez postou Vasco e a torcida entrou numa onda de postar Vasco, que na verdade não parou até hoje. Até hoje aparece um Vasco aleatório. Naquele final de semana foi a palavra mais tweetada do mundo. O Bayern de Munique comemorou o jogo deles postando Vasco. O Rames Rodrigues respondeu falando o gol dele com o Vasco. Isso eram pequenas demonstrações de engajamento, da torcida estar conversando entre si e dividindo os sentimentos. Que no momento ela escoou isso como um meme, uma piada, e no outro momento ela escoou isso como uma inscrição para sócio, escrevendo a mãe, o avô, o papagaio, o cachorro da vizinha, a namorada, né, fazendo aposta com pessoas de outros times, se o Vasco ganhasse, as pessoas iam se associar. Então a conversa transcendeu, a torcida estava ali. Então eu acho que a gente conseguiu botar foi a madeira na lareira, levamos o álcool, deixamos do lado, e acabou que quando veio ali, no momento seguinte, que o pessoal fez a ação de Black Friday, quando eu já não estava ali no clube, isso casou com o momento da vitória do Flamengo na Libertadores, com uma cobertura constrangedora, a meu ver, da mídia a respeito do que tenha sido aquela semana. Aqui, quer dizer, a meu ver, pelo que eu li, porque graças a Deus eu estava fora do Brasil, inclusive, naquela semana. Na hora do jogo, eu estava no Thiago Bernabéu assistindo o jogo lá. Então, eu nem vi aquela desgraça toda. Mas a repercussão que eu tinha do pessoal era de ser muito assintosa a cobertura, muito fora de comparação com a final de outros times brasileiros quaisquer de Libertadores. Então, isso era muito perceptível a raiva que estava dando.
né? A raiva também é combustível da paixão humana. Sem E aí, dúvida. cara, quando veio aquela comemoração aqui, acho que a forma que a torcida resolveu encontrar para responder à festa que a torcida do Flamengo fez na cidade foi aquela. E depois de 3 dias, o Vasco já tinha mais manchete de portal aqui do que o Flamengo, campeão da Libertadores, sabe? Eu brinco, para mim, foi como o time de 82, que ganhou o Carioca com o Antônio Lopes, com 5 alterações. No dia do jogo, foi isso mesmo. Então, assim, a resposta foi esvaziar a Libertadores dos caras com essa associação em massa, entendeu? E só rapidinho, Fernando, o Edmundo é bom. Somos também nisso, né, Bruno? Que a gente falava até um pouquinho antes fora do ar, temos muitas semelhanças e tem o Edmundo para chamar de seu e chamar de nosso, que o Edmundo falou uma vez. A primeira vez que eu ouvi, a gente estava na África do Sul comentando pela Band, era tipo 5h30 da manhã, o Edmundo estava sóbrio, eu também. Aí um querido amigo nosso, como faz, Edmundo, você gosta mais do Vasco ou do Palmeiras? Ele falou na hora, na lata, e depois ele começou, inclusive, a usar bastante. Ele falou, cara, meu amor de mãe é o Vasco, meu amor de mulher é o Palmeiras, né? E até brinquei, não adianta, a frase é linda, maravilhosa, ter usado muito, dado crédito. Eu falei, Edmundo, não vale não, porque se o teu amor de mulher, você já jogou mais clubes do que o Cláudio Adão também, não sei o que, sério, tal, e é meio que por aí, né? E nunca vou esquecer também o troco dele, deu involuntário, né? Na semana, tipo, 2, 3 dias começou a viralizar aquela coisa Vasco, eu fiz uma postagem no Instagram para minha mulher, como eu costumo fazer, né? E um dos primeiros a comentar foi o Edmundo comentando Vasco. E desde então, até para explicar para minha mulher, o que o Edmundo quis falar com o Vasco? Não, amor, é a prova de amor. Tá? Edmundo, é um negócio fantástico, as redes sociais fantásticas, e parabéns, Bruno, por tudo que foi. Até acho que foi um tema, né, o Fleury, recentemente, num dos nossos programas, que eu lembrei o que aconteceu com o próprio Vasco nas redes sociais, principalmente no Twitter, há uns tempos atrás, um dos momentos ruins do Vasco. O Vasco botava qualquer notícia, e às vezes era até uma notícia qualquer de outros esportes e tal. Aí, pô, então o time o Sub-17 de vôlei ganhou, cara, vinha uma enxurrada de comentários de vascaínos detonando, e daí o time tá uma porcaria, não sei o que lá. Então é um case pro Vasco e pra todo mundo, né? Que a gente precisa ter realmente muito cuidado na hora de nos expressar. Por isso que até eu já falei demais, eu vou deixar toda a falta de cuidado para você agora, Fleury, para encaminhar o papo com o Marcelo Bernardo e com o Bruno Maia. Legal. Realmente as ações do Vasco no fim do ano eu achei muito legal. Até comentei com a equipe na época do Vasco, que eu achei muito boa. E eu lembro, Bruno, que uma das coisas que eu comentei com a equipe do Vasco e que era uma preocupação no meio no mercado, né? E, principalmente para quem era do outro, para as pessoas dos outros times, a resposta é: pôr os 150 mil é bom, né? Mas quero ver depois manter, né? E o Vasco conseguiu manter, né? Teve um retorno muito bom recente, né? E você falou de uma palavra que eu gostei, que é engajamento, né? E uma das coisas que a gente discute bastante, aí queria até que o Marcelo comentasse, porque as escolinhas da Inter e trabalhar com esses torcedores esses torcedores de times estrangeiros aqui no Brasil também deve ser difícil. Engajamento é muito mais que like, né? Com certeza, Fernando. Como é que vocês trabalham esses engajamentos aí com seus torcedores, vocês dois aí? Como é que vocês veem essa questão de engajamento para a gente discutir essa questão do que é ser fã? Eu acho que primeiro, assim, até complementando um pouco aí o que o Brunão falou, né? Essa história de rede social hoje, nesse mundo novo do futebol, é uma coisa assim, talvez seja o pilar mais importante hoje no mundo do futebol, né? Porque você consegue efetivamente atingir um número muito grande de pessoas, né? E no final do dia o que importa para todo time de futebol é a torcida, né? São os fãs, né? É através disso que os times de futebol conseguem negociar e planejar os seus contratos de patrocínio, fazer a projeção de receita. Então, eu acho que o que o Bruno fez junto com a equipe do Vasco foi um case aqui no Brasil, né? A Inter de Milão também faz a mesma coisa na Europa. Assim, hoje saiu até uma matéria recente que a Inter de Milão é o time europeu que mais cresce nas redes sociais, né? Nos últimos 3 anos. E então isso mostra o quanto é importante esse trabalho nas redes sociais, né? Então, falando um pouquinho do projeto de Inter Academy, na verdade, o projeto de Inter Academy para um time estrangeiro que está aqui no Brasil
construir a base, né, a base física de um torcedor que já está acompanhando o time através da rede social. Então, é um trabalho que a gente começou há pouco tempo aqui no Brasil. Infelizmente, aconteceu esse negócio da pandemia no planeta e a gente acabou não conseguindo inaugurar todas as unidades que estavam previstas para serem inauguradas esse ano, mas tudo começa através do digital, né? O mundo hoje está no digital. Eu até brinquei outro dia com um amigo, acho que eu já até falei isso com o Mauro. O nosso grande concorrente não são os times eu como brasileiro, não são os times da Europa. Verdade. O nosso grande concorrente é a plataforma de videogame, porque a criançada, a gente que jogou bola na rua, no paralelepípedo, na praia, né? A gente não tem mais isso. Então, assim, a criançada hoje está muito pegada à plataforma de celular, N jogos até os times agora de futebol aqui no Brasil estão fazendo times de joguinho de tiro, joguinho de não sei o quê. Então, assim, perdeu um pouco do foco do futebol, né? E está indo para essa plataforma para tentar trazer o quê? Tentar trazer essa tribo, que eu chamo de tribo, né? Para, de novo, fazer como a gente fazia com os nossos pais, né? Os nossos pais levavam a gente para o estádio. Então, era uma paixão, era um evento de final de semana, né? E hoje não tem mais isso. Então, eu acho que quando a gente fala, eu acho que a gente está no momento no mundo do futebol hoje que a gente devia se unir para resgatar o back to the base, né? Voltar às origens e incentivar mais a prática do futebol, a prática do esporte, que é muito importante. O conceito das academias é a criação de um valor que, para quem teve uma vida executiva, eu construí toda a minha vida em multinacional, eu sei o quanto é importante a prática esportiva. Então, eu acho que... Você, como detentor aí dessas escolinhas do Inter, você recebe provavelmente torcedores de vários times, né? Palmeirenses, são paulinos, flamenguistas, santistas, corintianos e assim por diante, vascaínos, provavelmente. Torcedores do Barça, da Juventus, né? De cada vez mais, às vezes até mais deles do que de clubes daqui, né? Mas a maioria é vascaína. E no fim, quando vocês terminam essa formação, você sente que esses torcedores têm um carinho pelo Inter ou até se tornam torcedores milaneses, assim, da Inter de Milão? Você sente isso? Eu acho que isso que você está... Fernando, é uma excelente pergunta. Eu acho que o projeto da Inter de Milão, nesse projeto de formação de atletas, né? Primeiramente, quando a gente entrou nesse projeto, logicamente você, através da prática esportiva, ensinar valores que a criança vai levar para a vida adulta, né? E, logicamente, se ela tem ela tem essa convivência, ela está vestindo a camisa, né? Queira ou não, ela está dedicando um amor àquela camisa, você está formando o torcedor do futuro, né? Então, com certeza, sim, a gente leva o torcedor a ter uma paixão especial pelo um time, independentemente se ele é vascaíno, se o pai é vascaíno, o avô é vascaíno, ele tem um segundo time. Eu vi uma matéria, na verdade, eu vi um relatório da Nielsen que saiu há alguns dias atrás, mostrando a tendência, a curva de tendência de torcedores, de pessoas de outros continentes, fora o europeu, que começam a torcer para os times da Europa. E eu fiquei espantado quando eu descobri que no Brasil a camisa que mais se vende nessas plataformas de marketplace, de e-commerce, não é de um time brasileiro, é de um time europeu. É só você andar no shopping, você vê um monte de criança usando camisa do Barcelona, do Real Madrid, da Juventus, da Inter, do Roma. Então, eu até vou pegar um gancho aí, o Bruno não vai gostar, mas eu vou pegar do Flamengo, né? Você vê o Jorge Jesus. Pô, o Jorge Jesus saiu português, claro. Foi lá para o Benfica. Todo mundo sabe, Portugal cabe dentro do estado do Rio de Janeiro, né? Cabe, acho que talvez dentro da cidade do Rio de Janeiro. É assim, uma população, um país que tem uma população
comparado aos números aqui do Brasil, uma população assim de 5%, 6% da população brasileira. E você fala, como que um Benfica consegue tirar o Jorge Jesus de um time que a gente sabe aqui hoje, que aqui no Brasil, o Flamengo, Palmeiras e alguns outros times estão com uma receita, tem caixa, né, para poder segurar esses medalhões, e como que consegue tirar com um valor muito superior, que o próprio Flamengo não conseguiria cobrir a proposta. Quero deixar claro que o Ramon eles não tiraram, não. Isso aí. Quando eles tiraram, o Ramon eles não tiraram, não. Essa questão isso. das camisas, Marcelo, eu tenho uma explicação que eu até falo bastante em aula, e até queria ver a opinião do Bruno, se ele concorda, a tua e do Mauro, porque a camisa, para mim, é uma coisa muito simples de por que a gente vende mais camisa de time estrangeiro, né? Os torcedores do Vasco, eles compram camisa do Vasco, os torcedores do São Paulo compram camisa do São Paulo, os torcedores do Flamengo e assim por diante. E esses torcedores todos compram a camisa do Barcelona, compram a camisa da Inter de Milão. Então, o universo de camisas estrangeiros é muito mais amplo do que o universo de camisa de time nacional. Né? Então, acho que tem outro fator aí, então. Eu concordo. Acho que a gente, assim, quando a gente pensa eu sou de 82, né? Cresci ali no final da década de 80, década de 90, toda dentro da escola, vamos dizer assim. E ali eu me lembro tinha um amigo meu, um grande amigo, meu amigo até hoje, Pedro Henrique, que era o cara que era colecionador de camisa, porque colecionar camisa era um item particular. Ele tinha os pais separados, então o pai dava muita camisa para ele, tinha 300 camisas, e era um acontecimento. Você não tinha facilidade de ter uma camisa do Barcelona como você tem hoje, né? A primeira coisa é essa. E segundo, tem também a diferença do ídolo, né? Porque o Fleury falou, quando você olha para o time nacional, você compra por adesão. E quando você olha para o internacional, tem o ídolo, né, cara? O cara gosta do CR7, o cara gosta do Neymar, o cara gosta do Messi. Então, esses grandes ídolos, conforme eles transitam, a quantidade de camisas que a Juventus começou a vender depois da ida do Cristiano Ronaldo, né, esses caras, eles carregam consigo até mais do que a própria... Isso é um assunto até que eu discuto no livro, assim, a predominância cada vez maior da marca dos grandes atletas em relação aos próprios clubes. Né? Então, assim, o Cristiano Ronaldo fez vender camisas da Juventus não por conta da Juventus e da história sensacional que a Juventus tenha, mas porque era ele, né? Então, esses caras chegam a uma dimensão que você falar assim, o Cristiano Ronaldo é maior do que a Juventus, é uma frase difícil de você cravar, mas em alguns aspectos, no número, se você pegar economicamente, você vai chegar à conclusão que sim, ele faz mais dinheiro, ele é um trator capaz de gerar mais dinheiro do que toda a história centenária da Juventus, pelo menos nesse período de tempo. Daqui a 5 anos, naturalmente, a marca dele esvazia e a Juventus é outro tipo de investimento de longo prazo, mas no momento ali, ele chega como alguma coisa maior do que a própria Juventus. Eu concordo. É por isso que me assusta quando eu vejo gente aí falando, né? Tem muito analista aí de marketing que fala que vê o fim do futebol nacional quando analisa a venda de camisa de futebol, eu fico muito assustado porque é falta de analisar o todo. Mas aproveitando que você falou do seu livro, Bruno, eu na minha tese de doutorado, eu fiz exatamente uma análise que você comenta aí, que eu falo muito, e nas minhas aulas, sobre a questão da lealdade do torcedor, né? E você abordou num português muito mais simplório, muito mais legal, mais legível, né? Que tese a gente aproveita, tese a gente fala num português que ninguém lê, né? É horrível isso, mas a academia adora isso, né? E faz parte. E eu costumo falar muito nas minhas aulas que, assim, nós brasileiros somos altamente identificados com os nossos times, mas nós somos pouco leal. E aí eu explico numa coisa mais simples, eu digo assim, a identificação ela é um fator muito psicológico. O nosso time pode ganhar, pode perder, nós não deixamos de ser identificados. Mas a lealdade mesmo é quando eu estou disposto a gastar algo com o meu time, seja tempo, seja dinheiro, tal. Explica para nós como é que surgiu a ideia do seu livro, como é que você defende essa ideia de que os times não têm fãs, né? E que talvez a gente nunca tenha fãs, os nossos times nunca tenham fãs. Põe na mesa isso. Eu acredito que vamos ter. Não, eu fico feliz com a observação, a coisa do coloquialismo é uma coisa que eu busco realmente no conteúdo que eu produzo. Quando eu falei simplório, não foi no sentido de ofender, não, tá? Simples mesmo. É um dom isso.
né? Eu entendi e fiquei agradecido pelo comentário. Porque é uma coisa intencional. Eu, enfim, já tenho uma carreira de quase 20 anos e que não toda no esporte mais recentemente, e sempre ligado à inovação, sempre ligado ao digital, e quando comecei a cruzar isso com o esporte, comecei a perceber a distância que existia entre o conhecimento produzido em curso no mundo com a discussão disso na indústria brasileira. Fosse através da imprensa, fosse através das conversas com patrocinadores, fosse através das conversas com os desenvolvedores brasileiros, o assunto não estava aqui. Todo mundo gostava de falar, todo mundo sabe que é muito importante, mas, cara, e aí, qual é o bar que eu vou para a gente conversar disso? Não tinha, e eu sentia que tinha uma distância. E aí, por conta desse interesse, eu comecei naturalmente também a viajar, me aproximar de outros mercados. Eu fui percebendo que o OTT, especialmente, era a ponta de lança dessa discussão de tecnologia que ia chegar mais rápido ao Brasil. Quando eu falei até que eu estava fora do Brasil na semana daquela tragédia de Lima, do Césio 137 peruano, eu estava num evento, que era o maior evento de OTT esportivo do mundo, que era em Madrid, que estava acontecendo. E eu brinco assim, que não por ser um grande mérito estar lá, era um fruto de uma curiosidade, eu não estava mais no Vasco, mas eu acho engraçado, 6 meses depois, ver toda essa discussão sobre streaming acontecendo, e ano passado, no maior evento do mundo, não tinha nenhum clube brasileiro. Ninguém estava lá, mas 6 meses depois, todo mundo entende pra caramba de tudo, tem modelo de negócio para tudo, mas há 8 meses atrás não tinha um representante nesse evento, que era um evento bem óbvio, assim, para quem estivesse dentro desse segmento. E aí, cara, eu comecei a perceber que, de fato, era muito, muito, muito vazio um negócio que era um caminhão de dinheiro. E como é que a gente não falava disso? Então, primeiro eu comecei a querer estudar, entender como profissional. Tinha acabado de sair do Vasco e não queria sair da indústria do futebol, gostava da ideia de estar lá. E gostava mais ainda da ideia da inovação. E disso eu vi uma possibilidade de ajudar realmente nessa frente, seja atuando e levando meu trabalho de consultor para algumas empresas. Na época eu já estava trabalhando, fazendo consultoria para uma empresa em via de fechar uma segunda naquela época. Mas uma das coisas era tornar o discurso fácil, sabe? Trazer a coisa para a coloquialidade, para conseguir ajudar a pautar, mesmo quem... Às vezes a culpa não era do jornalista porque ele não estava interessado, é porque não chegava, e no meio do dia a dia, aquilo ele não tinha o tempo para processar. Então eu achei que talvez fazendo um trabalho de processamento de informação, eu pudesse ajudar um pouco mais a indústria. Aí eu comecei a escrever alguns artigos desde o ano passado, que foram aos pouquinhos ganhando mais visibilidade, e encontrando eco também nos momentos da indústria, né? Agora, nas últimas semanas, no último mês, a coisa acelerou muito e alguns materiais meus tiveram uma repercussão muito grande. E calhou de, no início da quarentena, eu ter sido desafiado por um amigo meu que falou assim, cara, tá na hora de você pegar e escrever um livro, tá escrevendo artigo sem parar. Aí eu falei, não, cara, acho que eu não tenho caixa para isso, não. Aí neguei a ideia, fui pro computador e comecei a escrever sem falar para ninguém, para ver se tinha fôlego, né? Aí a minha ideia é que ia chegar em 80 páginas, quando eu vi, eu tô lançando um livro de quase 300. Então, eu vi que já tinha bastante material realmente acumulado, e o livro nasce disso, né? Fazendo jabá aí, inovação é o novo marketing.com.br, já entra e compra lá. Uhum. Eu tive que antecipar o lançamento digital por conta da força da discussão toda, que aumentou muito no início de julho, final de junho. O livro físico ainda está indo para a gráfica agora, deve chegar no início de agosto, mas a versão digital já está disponível lá, o conteúdo todo já pode ser lido e mais barato, porque não tem a impressão também. Repete o nome do livro, que tem gente aqui pedindo para você falar o nome do livro mais devagar, Bruno. Eu falo muito rápido. Inovação é o novo marketing. Insights de negócios para o futebol no pós-Covid-19. Porque era isso, de achar que da inovação vão vir as próximas receitas. E sei que eu já me alonguei, mas só para fechar, eu acho que a inovação, o nome vem da ideia de que o marketing foi a segunda fronteira de geração de receita do futebol. Primeiro foi o próprio futebol, com as arenas, estádios, ingresso, venda de jogador e tal. Aí veio o direito de transmissão meio no meio do caminho, mas que se valorizou muito mais depois que o departamento de marketing começou a ser criado ali nos anos 80, venda de patrocínio e tal, e você criou uma segunda fonte de receita. Mas você pega a folha de qualquer clube grande do Brasil, ele é só gasto. Ele é o futebol, esporte amador, é o jurídico, é o financeiro, tudo só gasto. Centro de receita mesmo, a gente tem o marketing e o futebol, basicamente. E eu acho que a inovação é o novo marketing no sentido de evoluir. Isso é a terceira frente de receita. E ele não fica só nas matérias do marketing da comunicação. A inovação é transversal, ela passa pelo jurídico,
passa pela medicina, passa por diminuir o número de contusão, aumentar a venda de jogador por conta disso, precisão de contratação a partir de scout. Tudo isso é gerador de receita e é disso que o título fala, de ser uma terceira frente, uma terceira fronteira de receita para o esporte, que agora, a gente esgotado do marketing, poucas receitas sendo geradas, e com a televisão nesse momento de limbo, eu acho que ele vai ser mais importante ainda. Legal, vou aproveitar aqui e vou fazer um merchandising, porque na quinta-feira começa o Conafute, né? O Conafute desse ano vai ser virtual, né? E na sexta-feira eu vou ser mediador de uma mesa onde nós vamos falar de novas receitas para o esporte por meio de inovação, né? E até vou falar para o nosso amigo Molina, né, que se tiver lugar na mesa, a gente devia convidar o Bruno para estar participando, viu? Eu sei que excelente pedido. Muito bem, Fernando. Muito bem. Eu sei que o André Acari vai estar na mesa, o Reginaldo também da THE, da End to End vai estar na mesa, mas o Bruno, se tiver espaço, Murilo e Rodrigo, por favor, adorarei poder, né, eu vou ser o mediador, mas adorarei entrevistar Bruno novamente. Né? Vai ser bem legal. E para quem ainda não comprou o convite, ainda tem espaço. Tem muita gente, tem alguns ingressos. Qual que é o endereço, então? Eu sei que você não vai saber, mas mesmo assim... Eu acho que é conafute.com.br. Né? É uma boa pedida, é uma boa chance de ser. É um bom chute, né? É um bom procure e se inscreva também, vagabundo. Num momento como esse, você vai procurar a resposta. Onde é que é? Tem que botar o quê? Né? É um bom chute. Como diria minha mãe, põe no e-mail. Não, mãe, ou vai no Google ou vai no Yahoo. Aliás, melhor ir no Yahoo desde que eu voltei para lá. Aliás, pergunta sobre isso, nomes também. A Ana Tereza, o Fleury acabou de perguntar, mas de novo, Bruno, aliás, eu quero saber se você é um grande autor, tá? De livros. Ela pergunta, alguém pode colocar o nome do livro, por favor? Entrou agora e perdi. Então é o seguinte, eu quero que você repita, eu vou dar tipo gravação, olha lá. 3, 2, 1, valendo. O nome do seu livro, Bruno Maia. Inovação é o novo marketing. Pode comprar num site com o mesmo nome.com.br. É um livro independente, em breve nas grandes livrarias, mas por enquanto agiliza a sua vida lá. Inovação é o novo marketing.com.br. E se não souber escrever marketing, porque é muito difícil, tem... Aí escreve www.brunomaia.cc. Só isso já vai chegar. Mandou muito bem. Mas o pessoal hoje cada vez mais sabe inglês, não sabe português, sabe mandarim, sabe sânscrito e não sabe português. Isso é normal. É uma desculpa para fazer um segundo jabá, só isso. Não, mas foi perfeito, foi brilhante. Todas as desculpas estão valendo também, de jabás, era mais de livros que a gente sabe como é difícil. E aí o Bruno também esqueceu de falar que está acabando a nossa live, vai ter a live do Bruno, no canal do Bruno. Chegaremos lá, no final. Tá bom. Mas já fica o spoiler. Um jabá de cada vez. De cada vez. Como é que é jabá em inglês, o Bruno Maia? É Jabba. Como? Jabba. Ou Jabba the Hutt, pode ser também. Jabba the Hutt também é fantástico, grande personagem. Ô Marcelo, Bernardo, essa pergunta é para você, claro, para o Bruno e também para o Fernando comentar. Pergunta do Agnaldo Vasconcelos Cavalcante. Ele teve um aniversário, as crianças entre 9 e 12 anos, ou sei lá, um pouquinho mais, que realmente quando a gente passa uma idade, a gente acha que as pessoas entre 2 e 38 têm 15 anos de idade. Mentalmente não é muito longe, mas enfim. Ele disse que essas crianças de 9 a 12 ou 38 anos não sabiam que times eram Ituano, Bragantino e que, na boa, ninguém torce para os times do país. Por exemplo, no mínimo virou um segundo time e olhe lá quando sabe que é um segundo time, quando não sabe que o Watford, de repente, é o primeiro time deles. Então, como fazer isso, Marcelo Bernardo? Você já falou, a gente sabe, o trabalho da Inter Academy é maravilhoso também, é essa a intenção, mas como fazer ou o que fazer com uma situação como essa, Marcelo Bernardo? Claro, o Bruno Maia também pode comentar. Deve. Eu acho que, na verdade, a gente tem que ter gente como o Bruno nesses clubes, né, que pensam em inovação e pare de pensar um pouquinho só de transação de jogador ou viver a cancha, né? Como diz nossos amigos argentinos, né? Eu acho que a gente precisa de gente como o Bruno dentro desses clubes que pensem nesse novo marketing, que não viver somente da receita de transação de jogador ou de venda de ingresso ou de receita de televisão. A gente está num mundo novo e esse mundo novo precisa de especialistas. Eu queria fazer um comentário em cima disso, só que eu acho que eu sou um grande defensor, assim, eventos como o Conafute e tantos outros que têm acontecido, têm elevado muito, muito, muito mesmo o nível da formação executiva
o esporte no mundo todo, e no Brasil não é diferente. Eu entrei no esporte com uma visão extremamente preconceituosa em relação a essas entidades que são as equipes de marketing dos clubes, como se fosse um bando de cabide de emprego de gente despreparada, eventualmente até mas encontrei muito mais gente qualificada, especialmente na base, molecada subindo com muito conhecimento. Circunstancialmente, na minha carreira fora, talvez eu tenha tido a chance de ter a caneta na mão antes deles, porque às vezes tanto de casa não faz milagre, né? Precisa trazer alguém de fora. Mas tem uma molecada muito boa chegando, que se a confiança for dada a ela, não precisa de outros Bruno mais, tem gente muito melhor até dentro de muitos clubes, não é do Vasco, no Vasco tem, em vários outros também tem, formados por eventos como esse, precisam ser dado confiança. O que eu acho que mais falta, na verdade, evidentemente, Marcelo, agradeço a referência, mas a coisa que mais falta para mim é um pouco mais em cima, nos cargos de presidente mesmo, a visão exija de todos os candidatos que tratem de inovação como plataforma e como visão de trabalho. Nessa série de lives que o Fleury falou, que hoje à noite vai seguir, mas na estreia da semana passada foi com o Belintani, o presidente do Bahia, o presidente Belintani falou da importância da visão. Para que a inovação aconteça, não adianta você contratar uma empresa moderna para trabalhar para você. Você precisa, no dia a dia, dar a possibilidade de que as pessoas trabalhem inovando em pequenas coisas, porque inovação não é só tecnologia. Inovação é você fazer algo um pouquinho diferente do outro. Uma vez eu tive uma formação, uma aula nos Estados Unidos com um professor de inovação, e que ele fazia uma lista das maiores inovações do mundo, desde a pedra lascada até... E aí ele, de sacanagem, evidentemente, como um fã da banda, ele citava o The Edge, guitarrista do U2, como um dos maiores inovadores do mundo. Aí, nego, que porra é essa? Que palhaçada é essa? E aí ele falou, cara, o The Edge começou a tocar guitarra de um jeito que ele tirava um dedo dos acordes tradicionais e fazia um efeito XPTO lá, que virou toda New Wave, depois, em função da forma como ele tocava tirando um dedo. Então ele tirou um dedo do acorde e mudou o som da guitarra elétrica na música pop. Então eu gosto de falar esse exemplo, assim, se tirar um dedo do lugar já é inovar. E isso, quando você tem um presidente como o Belintani, favorece que as equipes andem assim e a inovação aconteça por consequência. Eu concordo com o Bruno. Eu estava na semana retrasada ou passada, a gente teve o WFS, né, do Ronaldo, né? E uma das coisas que eu comentei, até num grupo de WhatsApp que o Bruno está presente, foi que assim, tinham nomes muito interessantes, nomes internacionais muito bons, as palestras foram super interessantes, os debates foram super legais, mas o discurso que eu ouvia eram discursos que muito similares aos discursos que a gente tem aqui no nosso talk show, nas lives que eu vejo do Bruno, ou de outros amigos, do Rafael Plastina, ou de outros amigos que estão fazendo, ou os mesmos do WhatsApp que a gente vê. Então, e aí a gente até comentou que o nível médio, né, esse nível que nós estamos de criação, os discursos são similares, a gente não vê discursos distintos, ou seja, a sensação que me dá é que nós aqui sabemos o que nós temos que fazer. Então, a dificuldade, às vezes, é como fazer, né? Então, eu concordo. Eu acho que a gente aqui está bem preparado para fazer. A gente talvez ainda não tenha o poder de estar fazendo, né? Mas desculpa, Fleury, mas aí você vê de novo, vou citar o exemplo do presidente Belintani, assim. O Bahia experimenta. A forma de fazer é experimentar, é dar a cara a tapa, é lançar sócio digital, é lançar ação de empoderamento dos negros, enfim, o que é que seja, né? Não, eu concordo. Aí eu vou fazer o meu jabá. Foi a liberdade que a gente teve junto com a End to End de criar a ação do Manto da Massa. Exatamente, agora. Então, eu acho que, no caso do Bahia, várias coisas que eles fazem, eu não acho incríveis, né? Mas eu acho incrível que eles façam. E o fato de eu não achar incrível não significa que seja bom, porque eu não fiz algumas delas. Então, assim, alguém tem que fazer, senão eu vou ficar na minha cabeça achando que aquilo não é bom. Na hora que ele executa, ele pode me mostrar que eu estou errado. Então, eu acho... a agilidade que o Bahia tem, para mim, esse é o caminho de como fazer. Cara, dá menos importância e faz, sacou? Eu acho que... Pode falar, Marcelão, desculpa. Não, só para pegar um gancho do Bruno, eu acho que o caso do Bahia, né? Eu acho que, até para sintetizar esse caso do Bahia, assim, o Bahia foi um clube que inovou, né? Primeiro colocou um presidente que recebe salário, né? Ou seja, ele tem... colocou... o último assunto que eu conheci sobre o Bahia... Marcelo, o Bahia vem do... Eu brinco que o Bahia tem a história ideal, que eu sonho, assim, aquela história romântica, que a intervenção judicial acabou com a parada toda e começa do zero, com um interventor que queria fazer um trabalho sério.
Sim. Exato. É muita sorte, esse raio caiu. Deus a Deus. Mas assim, eu acho que é um momento que assim, todo clube no Brasil tem que refletir. Você falou bem, Bruno. Marcelo, tem que começar do presidente. Eu acho que a gente tem que começar, primeiro que o clube tem que pensar como uma empresa. Ele não tem como pensar como um clube social, ou viver. Ele tem que começar como uma empresa. Então ele tem que ter, empresa para mim tem que ter planejamento, né? Execução e medir resultado. Não, esse é pedir demais. Eu tô falando de futebol brasileiro. Calma, Marcelo, um deles e olhe lá, hein? Mas o Bahia também veio numa leva de pessoas muito sérias, né? A gente teve o Santana, aí junto com o Guilherme veio o Pedro Henriques, que também fez um trabalho de show muito forte. Então, assim, isso ajuda, né? Vem da fundação, né? O Bahia foi refundado, o Bahia foi botado abaixo e começou do zero. E começou do jeito certo, entendeu? Com a intervenção, com o interventor especializado em fazer intervenções de empresas, que quis fazer um processo no Bahia profissional, entendeu? Então, assim, aquilo ali é um golpe de sorte muito grande que o Bahia... Sorte não, é mérito da torcida do Bahia, evidentemente, que foi a grande líder dessa conquista toda. Mas aí, quando você funda um negócio direito, e é isso que, por exemplo, quando eu critiquei a MP, tão falada MP recentemente, e aí o Juca Kfouri foi generoso de publicar um desses artigos, assim, eu terminava citando o cancioneiro popular El Chan e Compadre Washington, que é o famoso pau que nasce torto, nunca se endireita. E é difícil, enquanto a gente tiver uma estrutura, a estrutura política do futebol, sendo uma estrutura associativa, é muito difícil alguém entrar e fazer o que o Flamengo fez. Mas eu sempre digo, o Flamengo fez um excelente trabalho com a gestão do Bandeira de Melo, equacionou o clube, mas aquilo está sempre à mercê de uma eleição. Basta uma eleição errada que tudo vai por terra, entendeu? E, Bruno, mesmo assim, basta numa bola não entrar, o outro time ser mais feliz. Eu consegui, não, tá tudo errado, volta. Tem um áudio que vazou uns 2 anos atrás, acho que até um pouquinho mais velho, que é absolutamente genial, entendendo do espírito, do feeling também, que é um torcedor assim, que fala, Flamengo não pode ser organizado, não, Flamengo tem que ter tiro, tem que ter... É genial, cara, deve ser coisa do Adnet, mas tem um pouco a ver, né? Como o Flamengo fez tudo errado em 2009, foi hexa, umas coisas assim do que acontece com o Flamengo e no futebol brasileiro. Mas eu queria aproveitar, falando com o Bruno e com o Marcelo também, claro, com o Fleury, eu lembro de um evento também, tipo o Conafute, como eu tô velho, cara, isso foi em 2001, eu estava apresentando e estava o Dick Law, que era o homem forte da Hicks Mills e Tatum First no Corinthians. E o Dick Law foi fazer a apresentação dele, e era inclusive na Câmara de Comércio Americana, um evento tal, facilitava. Falou, pô, muito legal estar aqui no Brasil, muito legal estar fazendo, mas eu confesso que eu nunca tinha pensado até então. E é uma coisa que é muito maluca, e eu, quando eu tenho que me reportar lá para os norte-americanos do fundo, é uma da primeira coisa que eu saquei na primeira semana no Brasil, aqui trabalhando no Corinthians, pela Hicks Mills, que no Brasil as pessoas se apresentam muitas vezes como corintiano, como flamenguista, como vascaíno, como são paulino, cruzeirense, palmeirense, e isso já é uma identidade, ok, em outros lugares tem, mas é uma coisa interessante, aqui não é um Corinthians fan, não é um São Paulino fan ou um São Paulo fan, é isso, o torcedor é inerente, e eu falo sempre em tudo que eu falo, eu estou há 30 anos jornalista esportivo por ser palmeirense há 53, é a paixão pelo clube que me levou ao ofício e a paixão pelo futebol fazer um monte de coisa. Então, isso aí, até o Fleury perguntou, e começa com você, Bruno Marcelo também fala também, no caso da Inter, a tua experiência até como torcedor. Como é que é essa coisa que o brasileiro, que é tão intrínseca, que ele se mostra que ele é mais do que um fã, ele é uma pessoa, mas como é que isso se reverte em termos de mercado, em termos de dinheiro, em termos de tudo? Eu acho que isso aí é maravilhoso, é incrível, é um senso de identidade nacional, de um esporte que sozinho movimenta quase 1% do PIB do país, né, direto e indiretamente. Então isso é um troço muito forte nosso, e certamente isso está por trás do nosso sucesso futebolístico. Agora, o que eu vejo de problema nessa questão é porque o tamanho que isso tem, ele é tão gigantesco que isso, às vezes, nos leva, nos gestores, à megalomania de achar que o tamanho dessa paixão é proporcional ao tamanho da receita que ela vai gerar. Cada um vai dar R$1 para comprar essa frase que eu cito lá. Eu falo, cara, não dá para falar um negócio desse. Né? E é engraçado que eu escrevi o texto e aí acabou que o PVC publicou o primeiro capítulo, ele, por coincidência, publicou no dia seguinte o Adilson ter falado essa frase no Cruzeiro. E aí parecia que na frase do Adilson, não, aquela acontece toda hora, ela vai acontecer de novo ainda. Né?
esse erro aí de visão que eu acho que é muito complicado e que às vezes também se mistura com a visão de, não, então o que você está dizendo é que se o torcedor que não dá dinheiro não é fã, isso é uma visão elitista. Muito pelo contrário, eu defendo exatamente que não é isso. É você conseguir entender, dentro de um espectro de X milhões de pessoas, quantas podem, de fato, colaborar com o seu time para compor aquela economia. Se mais pessoas puderem colaborar com o Atlético Paranaense do que com o Vasco, ou pessoas com poder aquisitivo maior puderem colaborar mais com o Atlético Paranaense com o Vasco, é natural que o Atlético Paranaense ganhe mais dinheiro do que o Vasco daqui para frente, pelos modelos de negócio que o mundo impõe, não só ao futebol, a todas as relações comerciais atualmente. Então, o Vasco tem que buscar, na sua maior quantidade de fãs, achar se tem mais gente possível no momento de vida que possa participar, sem que isso mate a relação dessa massa inteira, porque essa massa continua sendo o grande motor de paixão. O desafio para o executivo é exatamente esse. Como é que você concilia? Como é que você mensura quanto vale a paixão e quanto vale o dinheiro efetivo de alguém que não é tão apaixonado, mas que com essa grana, que nem eu estava conversando com uma live do Rodrigo Capello recentemente, junto com o Rodrigo Moreira, que entrou para superintendente de inovação do Cruzeiro. O Rodrigo, eu até falei com o Fleury essa história, o Rodrigo é totalmente contra a ideia de doação, por exemplo. Eu odeio a ideia de doação. As vaquinhas. Exatamente. Só que ele estava me contando que o presidente Sérgio Rodrigues, que entrou lá, vinha recebendo tanto pedido de gente para doar, que eles tinham feito um combinado que era o seguinte: o Cruzeiro agora não vai tomar decisão pro achismo, vai ser tudo testado. E aí o presidente falou: Rodrigo, você está indo no seu achismo, vamos testar. Se der errado, a gente suspende. E que no primeiro dia entraram R$400 mil na conta do Cruzeiro. Então, assim, você não pode ignorar se tem pessoas com R$400 mil que não dá dinheiro para o Cruzeiro. Você não pode fazer um modelo de negócio baseado nisso. Né? Você tem que conseguir fazer com que ele tenha uma troca, uma simbiose e o clube devolva para ele de alguma forma. Mas, ao mesmo tempo, se em um momento histórico você tem que nem a torcida do Vasco, que doou 2 milhões para fazer o CT, e o CT que vai ser inaugurado agora, eu também acho que não tem que perder esse tipo de coisa. É momento. Agora, você faz um modelo de negócio baseado nisso, está errado. Então, eu acho que a grande questão é entender como é que você consegue equilibrar isso, fazer um cálculo do seu estádio a partir dos ingressos populares. Né? A gente tem que lembrar que tem muito romantismo também, eu vejo muito isso. Né? Eu frequentei o Maracanã muito antes do Maracanã. Né? Cresci no antigo Maracanã. E numa época que o Vasco jogava tanto no Maracanã quanto em São Januário, às vezes mais no Maracanã do que em São Januário. E aí, cara, você vê o pessoal falando daquela época, daquele Maracanã. A Geral, que era um espetáculo cultural brasileiro, mas a Geral era para 10, 15 mil pessoas. Ela não era para os 200 mil que estavam no estádio. Né? Óbvio que você tinha também o ingresso popular da arquibancada, o estádio era mais acessível, mas se chegava no estádio, o palco não estava para você conseguir o ingresso. É uma porradaria, eu tinha que me meter com 14, 15 anos no meio da selvageria para alcançar a bilheteria. No meio do caminho, eu estava com aquele papo na cabeça, lá na frente não tinha ingresso, alguém tinha me roubado dinheiro. Era isso que acontecia. Esse era o futebol popular que eles tinham também. Né? Então tem outro lado também, que o aspecto popular, na verdade, ele maquiava ingresso na mão de dirigente para vender para cambista, máfia de ingresso para cacete. Não era um fenômeno realmente feito em direção ao povo. Não, ele era maquiado de outra forma. É que nem quando se na ditadura não tinha corrupção. Não, a história era contada de outra forma. Entendeu? Então eu acho que é isso que a gente tem que ter em vista. Assim, o futebol ele sempre teve um caráter, óbvio que já foi mais popular, ele não pode perder isso. Agora, a fração da população que vai frequentar ou que vai consumir, ela tem que ser relativizada, senão o espetáculo não vai aguentar. E a gente vai continuar vendo os ídolos todos indo embora, não vamos ter um bom produto para oferecer, o Jorge Jesus vai embora também, e a gente sabe que essa equação toda, o torcedor quer ver um bom espetáculo. Ele não quer, ele fica pé da vida de ir para o estádio e ver um 0-0 horroroso na 22ª rodada do Brasileiro, um jogo que não vale nada para ninguém, esperando chegar na fase final. Então, assim, a gente tem que relativizar um pouco isso para entender que o problema é complexo, não dá para resolver excluindo o povo do futebol, mas você tem que conseguir encontrar na tua população economicamente ativa de torcedores quem pode colaborar e ter canais para que eles colaborem. Eu acho, só complementando aí, Bruno, eu acho que você está 100% certo nisso que você está falando, mas eu também acho que faltam, assim, hoje os times aqui no Brasil, os clubes, vamos pegar um exemplo do programa sócio-torcedor de todos os clubes no Brasil. O que você entrega de contrapartida para esse torcedor que paga para você alguma contribuição? É zero, né? Começa isso pelo que você falou, né? Pô, você vai lá para assistir um 0-0 e olhe lá, né?
a bola até chegar no ataque, aquela lentidão, aquela coisa horrível que você fala, putz, dá sono. Eu tô indo numa ópera, eu tô assistindo um jogo de futebol, né? Então, eu acho que assim, falta muito. Eu acho que os clubes, os dirigentes precisam começar a pensar fora da caixinha. Quando a gente fala de inovação, os times na Europa, eles estão pensando em inovação já há algum tempo, e mesmo assim, eles estão perdendo espaço para as plataformas aí, outras modalidades esportivas. Eu assisti uma transmissão da NBA agora, eu fiquei assim, caramba, os caras estão 10 mil anos na frente do mundo do futebol. Né? Então, eu acho que falta para o dirigente brasileiro fazer uma autoavaliação e falar, bicho, eu preciso entregar alguma coisa para essa minha torcida, para essa minha tribo, que tem uma fagulha de paixão pelo time. E os caras não pensam nisso. Eles parece. Eu falo que dirigente de futebol aqui no Brasil está meio igual um deputado, né? O deputado, quando ele é eleito, ele só pensa, ele se desloca do povo, né? Ele esquece que o povo existe. Então, eu acho que é um pouco disso também, tá? Desculpa aí a política no meio do negócio. Uma coisa que eu acho interessante, como vocês todos falaram, é esse alto grau de identificação, né? E eu trabalho muito com mensuração, né? Com essas análises. E quando eu faço essas análises aqui no exterior, uma coisa que me chama muita atenção no exterior a gente usa uma régua de 1 a 7 para mensurar a identificação. E lá fora a gente tem essa identificação muito escalonável, ou seja, as pessoas realmente se identificam de 1 a 7. E aqui no Brasil, as pessoas se identificam sempre praticamente no 7, e vez ou outra elas põem o 6, né? E isso pode parecer bom, mas muitas vezes isso é ruim, porque a gente tem, às vezes, dúvida de o quanto isso é real, né? E eu acho que a gente comentou aqui num programa passado, ou retrasado, que, por exemplo, isso muitas vezes para o homem, eu fui numa aula minha, realmente não lembro, mas que muitas vezes isso no homem, por exemplo, a gente já percebeu que o homem, às vezes, ele tem vergonha de falar que ele não se identifica com o time dele, por exemplo, porque isso pode parecer que ele é menos homem aqui no Brasil, né? Então, isso muitas vezes atrapalha essa real ligação dele até para a gente poder fazer ações de marketing, por exemplo, né? Quando a gente usa esse modelo de identificação para a gente poder exatamente identificar quem ele é e planejar ações diferentes para tipos de movimentos diferentes de identificação diferente que ele é. Então, quando a gente começa a ter mentiras no resultado, isso dificulta ainda mais o nosso trabalho. Eu tenho dúvida se a gente é tão identificado realmente como a gente fala que é nesses painéis que a gente faz. Né? Não, eu até acho que mas eu só acho que a fatia que é muito menor do que as pessoas atribuem. Tem um desalinhamento entre a expectativa gerada por uma audiência, medição de audiência de números brutos, e uma transferência de crédito de que essa audiência teria a característica de uma audiência muito menor. Né? Então, assim, não tem como alguém ser palmeirense, filho de quem o Mauro foi, igual a ele, se o cara é filho de alguém que, cara, se diz palmeirense e não sabe nem se é verde, amarelo ou azul a camisa do Palmeiras. O cara é palmeirense mesmo igual, mas assim, não vai ser igual ao Mauro. Né? Com a história que ele tem, a identificação deveria ser menor com o Palmeiras. Mas esse cara palmeirense do Mauro, que vai ser um nível 7 na minha escala, de repente, o outro cara vai falar que é 7 também, mas muito mais porque, de repente, ele tem vergonha de não se assumir tão palmeirense, entendeu? Ele deveria... Porque, de repente, a sociedade vai falar que ele não é tão homem, porque nós estamos numa sociedade muito machista, entendeu? É isso que eu falo. Agora, passar uma outra questão para vocês. Ficou muito famosa uma declaração do presidente da Netflix do ano passado, quando ele falou que o maior concorrente dele no mundo dos negócios atual era o Fortnite, né? E atualmente eu vejo, até tenho falado bastante, é super comum a gente falar, o concorrente do esporte hoje é o balé, é o cinema, é o teatro, né? E eu vejo hoje um dos grandes concorrentes do futebol, do futebol brasileiro, o videogame, né? E aí eu lembro de uma história, alguns anos atrás, eu sou muito amigo do ex-diretor da EA aqui no Brasil, e ele foi chamado por uns times brasileiros que pediram para ele melhorar o nível dos times nacionais, né? E ele falou,
E a desculpa dos times brasileiros foi, do jeito que os times brasileiros estão no FIFA, a gente perde muito, porque ninguém quer jogar com os times brasileiros, né? E aí ele falou, olha, a gente tem, na verdade, 1 milhão de olheiros e é tudo matemático, não tem como eu melhorar. O único jeito de vocês melhorarem é melhorar os jogadores, né? E essa história realmente me chamou muita atenção. E nesse sentido é que eu vejo, os times internacionais ganham muita força no videogame, e aí uma criança sabe a escalação do time da Turquia, do time da Europa, quase todos os times da Europa, porque jogam com ele, e isso acaba enfraquecendo os times nacionais aqui no Brasil. Como é que vocês veem isso, Marcelo, Bruno? Eu queria saber quem são esses olheiros, porque o cara realmente achar que o campeonato turco é melhor que o campeonato brasileiro. Eu falo com a tranquilidade que tem uma cunhada turca e eventualmente assistimos. Né? Entendeu? Assim, isso é assim, em muitos campeonatos, se assistir 80% dos jogos do campeonato espanhol, eles não são isso tudo, né? Eu acho que tem, evidentemente, a questão aí para mim é outra. Nesse caso aí falo como um defensor do concorrente da Konami do Pro Evolution Soccer, porque é uma empresa que vem fazendo uma parceria com o futebol brasileiro há alguns anos, investindo nos clubes aqui. E aí, os olhinhos do Mauro brilharam, hein? Pô, eu tô esperando a minha cópia, viu, Mauro? Você não mandou minha cópia até agora. Cara, ainda não. Já que eu já pedi lá, agora a culpa é deles. Não pode falar, culpa não. Tudo eles têm razão. Avisa para eles já que eu não recebi a minha também. Mas é isso, porque, cara, pegar esse gancho só para comentar isso, porque isso é um dos grandes assuntos que, para quem está dentro dos clubes hoje, pressiona. E os 5 maiores clubes do Brasil em torcida, eles estão fechados com a Konami nesse momento. Né? Não estão no FIFA Soccer. E tem uma questão do FIFA se sentir maior do que o futebol brasileiro. Ele acha que não precisa, né? Que o futebol brasileiro tem que se adaptar à condição de marca que ele tem e da força econômica que ele tem. Que ele pode estar certíssimo, até pelos números que ele traz. Mas, ao mesmo tempo, eu entendo uma certa altivez do futebol brasileiro em resistir, até porque existe um outro concorrente que atua de uma maneira diferente, né? A gente não está largado ao Deus dará. Tem alguém no mesmo segmento que investe. Hoje, por exemplo, o PES é patrocinador do Vasco na camisa, foi do Corinthians já e tal, do Atlético Mineiro. Então, assim, eu acho que isso faz maior diferença na história do videogame. Essa história do Fortnite virou referência de uns 2 anos para cá. O Peter Moore, que é o CEO do Liverpool, também já citou o Fortnite como o maior concorrente do futebol. E o Netflix, nessa frase aí, ele colocou Fortnite e o sono das pessoas como grande concorrente, né, nessa frase. E aí eu acho assim, eu acho que o videogame no Brasil ainda tem um outro componente. Eu acho que ele ainda não é definitivo como algo afastado da cultura do futebol. Eu acho que a molecada ainda consegue assistir as duas coisas, mas o que me chama a atenção, e que eu não vejo a gente tratando tanto, e eu falo isso também um pouquinho no livro, é que o futebol como esporte, na minha opinião, vai ter que se adaptar às linguagens de gamificação e do olhar de quem gosta de jogo. Eu acho que o brasileiro, especialmente, ainda consegue conciliar as duas coisas. A gente não perde tanta gente ainda. Mas, por exemplo, quando a gente já vê que há 2 ou 3 Copas, aquela câmera aranha que vai por cima dos jogadores, que é linda, que é incrível, aquilo é câmera de videogame. Né? O futebol tentando absorver lógicas de videogame. O Sunderland, no documentário do Sunderland, tem muito disso, né? Sim. Exatamente. Quando você vê coisas como falei da câmera, mas a NBA, que pega e faz com que exista uma forma de consumo de NBA. São só os 10 últimos minutos do jogo, você pode comprar para ver só isso. Ele está falando com um cara do videogame, que é um cara que não tem paciência para 90 minutos de um jogo em que nada acontece. Eu não vou defender o Belletti, mas o que o Belletti falou recentemente, a ideia em si pode soar estapafúrdia, mas por trás tem um argumento que o jogo tem que ganhar um dinamismo, senão essa audiência não vai ficar. A gente sustentar a ideia de que o jogo do futebol barato dele é que não sai gol, para mim é mó barato, mas a gente não convence ninguém de 12 anos sobre isso. Esse argumento não pega ninguém de 12 anos. Mas teve na Copa União, se eu não me engano, o Mauro tem memória boa. Lembra aquele campeonato que jogo empatado ia para disputas de pênalti? Sim, 88 até o lance do Zé quando quebrou a perna, o Gaúcho pegou os pênaltis do Aldair. Maravilhoso. Em outro exemplo,
concordamos plenamente nesse aspecto também, Bruno. Você pode pegar um outro exemplo, a adaptação que se fez no vôlei, e para mim já passou na hora de fazer no tênis. Eu acho que dá para discutir muita coisa, gente. Assim, não é absurdo mesmo. Pelo menos a discussão está valendo, e é um mundo acelerado, e não é um conflito de gerações, até porque eu sou pai dessa geração também, eu sou muito responsável por isso. E é o que a gente pegou, eu e o Fleury, um pouquinho mais, o Marcelo também, o Bruno um pouco menos, aquela coisa que a gente ligava a TV, sem controle remoto ainda, para ver se aquele pontinho brilhante aí. Não, hoje é tudo muito rápido. Às vezes demora o seu laptop, nem sei se fala mais laptop, o seu smartphone para. Cara, já é um desespero. Meu Deus, onde já se viu? Velho, 10 segundos para carregar, a pessoa fica nervosa. Olha, meu Deus, eu mandei um áudio de 12 horas, levou. Cara, calma, mas é o que temos. Então, se é isso que temos, tem que adaptar, né? Aquela tua história, né, Mauro, que a pessoa ficou nervosa que você demorou 5 horas para responder o ok lá do que ele pediu para você apoiar a página dele, não foi? Foi que aconteceu mesmo, exatamente. Levei 10 horas, um pessoal pedindo para eu seguir uma página, aí eu não tinha visto que chegou lá na DM do Instagram, aí a pessoa me detonou, começou a me botar, me flodou, para usar um termo maravilhoso. Flodar é fantástico, né? Nos meus comentários do Instagram, você é metido, você só escreve textão chato pra cacete, porque não deixa de ter razão. Aí eu peguei e falei, calma, velho, não tinha visto. Aí eu peguei, e aí a pessoa virou, que legal, o Mauro tá tudo de boa. Né? E aliás, eu descobri que é uma fã, não é nem um fã. Eu achei pelo texto, sem querer fazer sexismo, mas achei que era um homem, não era. Eu falei, calma, né? Assim, então é impressionante, a pessoa tá todo mundo acelerado. Parece eu e o Bruno Marco falamos muito rápido, cara. Eu acho assim, a gente vai ter que. Eu acredito que em 10 anos o futebol vai contar minutos por bola rolando. Pode ser. Eu acredito que vai acabar a lateral com a mão. Eu até discuto daí, mas eu enfim, acredito que vai ter outras formas de punição coisas que vão dar mais dinamismo, o impedimento, sei lá. O impedimento eu acho que é o mais difícil, eu acho que ele tem um espaço melhor no jogo. Mas eu acho que algumas coisas importantes, eu não acho que vai chegar ao que o Belletti falou, de provocar pênalti. Mas eu lembro, por exemplo, teve uma vez que foi feito um teste, eu não consigo lembrar exatamente que ano, foi o Rio-São Paulo, 99, 98, alguma coisa assim, e que tinha um teste muito interessante, que a cada 15 faltas num tempo, você tinha um pênalti. 97, o tiro livre direto. Eu acho que algumas coisas assim, mas a da vantagem, por exemplo, do vôlei para o tênis, e que eu acho que o futebol tem que achar um jeito também de agilizar o jogo. Assim, o que acontece com o Neymar, a questão com o Neymar na Copa da Rússia, da intolerância dele, ao negócio do tempo dele no chão e tal, e que eu particularmente achei exagerado, apesar de concordar com a essência, achei que foi sobrecarga no cara, assim, esse assunto. Mas eu acho que isso é muito indicativo. Essa galera tem muito pouca tolerância a alguém no chão rolando, esperando a marca chegar. Ele quer que o jogo volte logo, cara. Isso é ético mesmo para ele. Se ele não acredita que o cara tá machucado, por que ele não tá jogando? O cara quer jogar. No videogame, o cara joga 100% do tempo, a ação tá acontecendo na mão dele. O melhor exemplo para esse negócio de faltas é o futebol americano, né? Que é muito mais de contato e o cara levanta e vai ser atendido. Ele levanta e sai andando, né? A maca é uma coisa que só existe no soccer, no nosso futebol. É uma coisa maluca isso. Maluca, Não, eu acho que tá faltando espetáculo, né? Na verdade, hoje que a gente tem aqui no Brasil, a gente não tem espetáculo. Então acho que falta um pouco disso. Recentemente, né, os ingleses agora, para mim, a maior liga, né? A gente fala, não, o Brasil é o país do futebol. Para mim, o país do futebol hoje é a Inglaterra, que tem a maior liga, tem os melhores ídolos, né? Então, e é um futebol que você vê de velocidade. Então, eu acho que está faltando espetáculo. Aí pegar um ganchinho também, vou vender meu jabá, né? Eu acho que assim, eu acho que a gente precisa o quê? Voltar à base, né? Então, assim, eu acho que colocar as crianças, ensinar para essas crianças, o nosso futuro consumidor, a importância do esporte, os valores do esporte, colocar na academia, onde ele vai se exercitar, suar, torcer, brincar, de uma maneira lúdica, não colocar uma criança numa escolinha de futebol para falar, não, quero colocar minha criança, já vai ser o futuro jogador da Inter de Milão. Não, mas, cara, é importante trazer esses valores para a criança, porque isso ajuda na construção do futebol do futuro. Logicamente, concordo com o Brunão, acho que tem que ter espetáculo, tem que ter cobrança de lateral com o pé, tem que ter todas essas coisas, mas se você
Mas se você... eu não defendi, não. Eu não sei se eu acho que tem que ter, não. Eu só acho que caminha para coisas assim. Isso, mas eu acho que assim, tem que ter o espetáculo, mas você tem que formar a base. E, bicho, não adianta você formar a base com uma plataforma de PES ou de FIFA. Você tem que formar a base na essência do que é o futebol. Futebol é raiz, o futebol é bola no pé. Né? Então, enquanto a gente não começar a incentivar, e não tem que vir de uma Inter de Milão para fazer isso no Brasil, eu acho que os clubes aqui no Brasil deveriam fazer os mesmos, né? Incentivar. E eu vejo hoje, tá, gente? Eu estou nesse mercado aí de escola de futebol, de academia de futebol. Eu vejo muito o clube, ele vai lá, vende a licença da marca e larga. Você não sabe o que o professor está fazendo, o que o cara está cuidando. Você não sabe nem se o cara está bulinando a criança ali, né, no mundo de hoje. Então, em vez de você atrair o adolescente, a criança, para uma paixão, você está afastando o cara, né? Então, eu acho que, gente, a gente tem que ter mais cuidado e cuidar dessa base, que é o futuro. Sem a base, você não faz nada. Marcelo, vamos falar uma coisa só do que o Marcelo falou, assim, que eu acho muito importante da gente também ter atenção na inovação no futebol, é que a gente tem essa cultura. Ele mesmo falou assim da bola no pé, do futebol raiz, mas eu queria chamar a atenção para uma marca como La Masia, do Barcelona, né? Que é uma marca que é uma estruturação de um modelo de negócio, de formação de atletas, com tecnologia, com ciência, né? E que, cara, se a gente for falar assim, de jogadores habilidosos de alto nível nos últimos 10, 15 anos, formou mais ou menos do que o futebol brasileiro, de alto nível de rentabilidade, de performance, né? Isso mostra que a gente tem método, não é só deixar a molecada correndo. Eu acho que esse modelo das escolinhas e tal, eles podem ser isso que ele falou, de que abandona a marca que fica lá e vai, mas existem métodos de formação de talentos e com inteligência artificial, com uma série de recursos de tecnologia que estão vindo, isso vai aumentar. No livro eu cito um caso do Osasuna, que usa um dispositivo que ajuda a aumentar a leitura fisiológica do menino aos 13 anos para ver como vai ser o desenvolvimento dele e, com isso, dar mais assertividade às escolhas nas peneiras, por exemplo. E você tem como fazer um trabalho sério, técnico, e perder só o folclore. O folclore é importante, jogar na várzea no chão, descalço, é fundamental, mas, assim, o que o Guardiola nos ensinou e que o Barcelona nos últimos 20 anos nos ensinou é que, cara, dá para você estudar, metodizar e trabalhar com ciência em favor do resultado, né? E do espetáculo. E dá para fazer, né? Isso, como os clubes já estão fazendo também. Tem dias que você faz, alguns momentos de treinamento, você vai para a rua, você vai perder a tampa do dedão, você vai tentar recuperar um pouco aquela coisa. Não é porque é novo que é melhor, não é porque é antigo que é pior, e também sem ser saudosista, não, tudo era melhor. Não. É questão de equilíbrio. E equilíbrio aqui a gente também coloca o pessoal para participar do nosso Sports Insights Talk Show, inclusive a participação internacional. Começo para você, Marcelo Bernardo. É de Sebastián Acevedo Vázquez, conexão de segundo grau, segundo a entender e conectar em Sports Collab. Eu aprendi com o Vanderlei Luxemburgo a falar espanhol. Como se vinculam os clubes e empresas com os projetos de desenvolvimento social, onde, através do deporte, podemos trabalhar comprometidamente com as comunidades para ser sustentáveis. Eu não vou fazer tecla SAP, porque ficou muito claro pelo meu espanhol que você entendeu a pergunta do Sebastián Acevedo Vázquez, e que a gente agradece, e saludos para você, de onde você estiver falando. Mas, enfim, é você, Marcelo. Não, eu acho que é uma pergunta importantíssima. Eu acho que, assim, tem muita empresa querendo investir no futebol e querer investir na formação de um atleta, né? Porque é a formação do cidadão. Então, tem interesse de associar a marca à formação através da paixão do esporte. O como fazer isso é ter transparência. Tem uma linguagem no mundo moderno, né? A famosa governança, o famoso compliance, a transparência, isso não existe hoje. Então, como que eu vou investir, eu como empresa, dinheiro na formação, através de um clube, nessas comunidades, se eu não tenho nem controle se aquele dinheiro realmente foi empregado na formação de um atleta? Vou pegar um gancho aí do Bruno, que o Bruno falou de plataformas. Nós desenvolvemos aqui no Brasil uma plataforma que está sendo usada hoje pela Inter de Milão. Nós, brasileiros, desenvolvemos uma plataforma para justamente medir a evolução desse atleta, porque hoje estava largado.
Então, a maioria das academias aqui colocava o professor, cada professor tem a sua metodologia, a sua maneira de avaliação. Então, a gente também aprendeu que no futebol é um esporte que não é individual, é um esporte coletivo. Então, você tem uma avaliação, não é porque eu vou ter lá na minha academia 100 crianças, eu vou ter 100 Neymar. Eu tenho uma evolução de cada criança na sua fase de crescimento, e uns com o fisiológico um pouco mais atrasado, outro com o fisiológico um pouco mais adiantado. Então, como criar uma mecânica de avaliação para isso? Então, acho que, primeiro, ter um investimento para você desenvolver essas plataformas de medição, de mostrar para aquele investidor que você está levando para um lado social, que efetivamente lá no social que nós vamos descobrir o Neymar e outros atletas, porque é a única forma dele de evolução. Ele sonha com isso, né? Eu vou entrar no futebol, vou jogar na Europa e vou ganhar muito dinheiro, né? Então, você precisa ter ferramenta para medir essa situação, né? Eu acho que os times aqui no Brasil, volto a dizer, vendem a franquia. Você vai lá, monta a escolinha ali de tal clube, não vou falar clube, que senão eles vão me processar, e largam, entendeu? E largam a criança. A criança faz o que ela quer. A escolinha é um licenciamento, não é um projeto. É um licenciamento, não é um projeto. E não é isso. Olha, só para vocês terem uma ideia, gente. A gente veio com o projeto, a gente começou a operação em janeiro, um pouquinho antes do lockdown. A gente nem fez o lançamento do projeto no Brasil. O Mauro conhece um pouquinho da nossa história. A gente não parou um dia. A gente está em grande processo, nenhuma escolinha funcionando, a gente não parou em um dia. A gente está... a primeira coisa que a gente faz, no nosso time aqui, a gente faz uma avaliação. Se o cara vem, não, eu tenho uma metodologia, eu vou implantar minha metodologia, olha, você não serve para ser meu parceiro. Eu prefiro pegar um professor de educação física totalmente cru, que não sabe o que é o futebol, para a gente chegar para ele e falar, olha, você vai receber um treinamento da Itália, de professores italianos, de professores brasileiros, não é? Sobre como estruturar a estrutura do futebol numa academia de futebol, que começa, primeiro, coordenação motora, conhecimento cognitivo, que é a base do futebol, pessoal aí de futebol que sabe o que eu estou falando. Se você não ensinar a criança a correr, a criança a saltar, a criança rolar, visão de tempo e espaço, você jamais vai ensinar o jogador a bater numa bola, um goleiro a saltar numa bola. Então, se você não desenvolver aspectos físicos, que é ciência, você não consegue formar um atleta. Então, a gente tem uma metodologia que já está validada. A nossa preocupação não é licenciar uma marca, a nossa preocupação é formar um atleta. Se ele vai ser um talento igual o Neymar, não depende de mim, não depende da Inter de Milão, não depende do Mauro ou do Bruno, depende do atleta, né? Mas eu tenho que ensinar para ele as técnicas e a tática do mundo do futebol, que começa pela ciência, começa pelo aspecto coordenativo, o aspecto cognitivo, né? Então não adianta você querer colocar o carro na frente dos bois, né? Então você tem que fazer a evolução passo a passo. E eu vejo que muitos dos clubes, volto a dizer, todo mundo está preocupado no licenciamento, não está preocupado em formar um atleta, um esportista. A gente tem que formar um esportista. Sem formar o esportista, você não acha o talento. No Vasco a gente acabou fazendo um projeto lá, o Vasco Academy, que começou, e que ele tinha a criação de metodologia dela foi liderada pelo Carlos Brasil, que para mim é um gênio da base do futebol brasileiro, que talvez para mim seja o melhor quadro de todos que estão no Vasco da Gama hoje, é o Carlos Brasil, é um cara muito acima da média, sem dúvida, de formação de talentos, assim, e que, enfim, o Vasco Academy foi concebido por validação dele. Então, toda a base do Vasco, de atletas realmente federados e tal, que disputam torneios pelo clube, aplicado e validado para que isso possa, no mínimo, se não facilitar o ingresso de atletas, mas pelo menos espelhar os valores do Vasco para que essas crianças possam jogar não dessa forma licenciada, como a gente escreveu aqui agora. Se o clube não conseguir formar um atleta, mas formar um cidadão, acho que a sociedade já ganhou, né? Não tem dúvida. Já ganhou. Até porque eu sempre falo isso nas minhas aulas, eu acho que assim,
sei lá, de 100 atletas, eu acho que até mais, sei lá, de mil crianças, um vai virar atleta, né? Porque é um nível muito alto de competição. Os outros 999 vão para a sociedade, né? Então, e o esporte passa esses princípios. Não, e é importante, né, que o atleta vá coletividade. para a sociedade também, né? Porque muita gente que chega é um atleta que não tem formação social nenhuma, né? É E é isso. importante que o cara tenha um LeBron James, né? Tipo, que tem uma visão de mundo que orgulha, né? Ele vai ser mais um remunerado do esporte do que um profissional na acepção, quando ele for remunerado também. Mas né? que essa é uma vantagem do modelo americano, né? Apesar do modelo americano não ser replicável, é um modelo único, eu sempre falo isso, né? O modelo americano é um modelo único, só existe nos Estados Unidos, é a formação do esporte que vai lá desde do colégio, passando pela high school, para a faculdade, mas essa é uma vantagem, né? Porque pelo menos são muitos poucos os que viram atleta, a gente tem que deixar isso muito claro. A maioria dos atletas universitários não viram atletas profissionais, e isso é um problema muito discutido nos Estados Unidos hoje, mas pelo menos eles saem de lá com uma formação e com uma visão, não de mundo, porque os Estados Unidos não ensina a visão de mundo, né? Mas com uma visão, esse é um problema, mas com uma visão pelo menos americanizada da coisa, e forma alguém para o mercado, né? Afinal, quem ganha NBA é campeão do mundo, né? É engraçado. É o World Series do beisebol também, não tem a dúvida. isso que eu ia falar, o beisebol, o NFL, qualquer coisa que se ganha nos Estados Unidos é campeão mundial, né? Mas o que você falou, o maior estádio, acho que é o maior estádio universitário norte-americano, tem 100 mil e poucos lugares. É maior que o Maracanã hoje, então assim, não tem o que comparar, né? Mas só pra gente não perder todas as perguntas aqui, são milhares de perguntas. Eu queria só perguntar uma coisa pro Marcelo, Mauro, se você me permitir. Deixa eu só... Não permito não, coisa nenhuma, eu vou mandar na bagaça aqui. Eu vou fazer porque ela fez a pergunta muito melhor que a sua aqui, eu nem sei qual vai ser, mas só pra gente matar as perguntas aqui. É da Nelly Silva Bossi. Para você, Bruno, o quanto que a nossa educação, no sentido mais puro da palavra, afeta nosso teto, entre aspas. Comportamento que não privilegia a comunidade é justamente o que está imperando no futebol, na opinião da Nelly, tal qual vimos nos bares do futebol, dos bares do Brasil afora durante a pandemia. Ela acha que é isso, que a gente não tem esse comportamento de comunidade, comunitário, coletivo, que isso também estaria afetando a nossa sociedade, o nosso esporte como um todo. Pergunta da Nelly Silva Bossi, depois o Fleury que manda, na verdade, vai fazer a pergunta. Eu falei, a pergunta num dia inteiro para a gente fazer um tratado de sociologia insuficiente. Eu acho que, evidentemente, a gente tem o futebol, aquele velho clichê, o futebol está inserido na sociedade e reflete o que ela é. Eu não consigo entrar nesse mérito, eu tendo a achar que tem um sentido no que ela está falando, mas não posso afirmar sem ser um achismo. O que eu acho é o seguinte também, independente do contexto social, e não negligenciando ele, mas essa capacidade de explorar o corpo da sociedade civil, economicamente ativo, de uma maneira em que eu conheça um para um cada um dos meus consumidores, seja ele produto qualquer que eu vendo. Isso já acontece no Brasil em 300 frentes de negócio. Né? Esse marketing um para um, quantas vezes você fala Jericoacoara, pega o telefone e tem a sensação que depois o Google só te mostra passagem para Jericoacoara porque ele ouviu você falando e ele presume que você quer ir para Jericoacoara. O meu já vai começar a mostrar daqui a pouco, inclusive, aqui. Isso são artifícios de trabalho de relacionamento de consumidor, de conhecimento do consumidor, que permitem aumentar as vendas de passagem para Jericoacoara. Nesse contexto, independente do que aconteça no futebol, que a gente pode discutir sociologicamente falando, mas esse é um artifício técnico que não é usado no futebol. E é ele que eu estou defendendo aqui, independente das outras questões que não são menos importantes. Mas, dado que a sociedade é assim, nessa mesma sociedade já se consegue remunerar, gerar mais dinheiro através de algumas técnicas e visões que o futebol ainda não abraça por atraso, só por isso. Fleury, sua pergunta e um abraço para a galera de Jericoacoara. Maravilhosa. Vai aparecer no seu... A melhor piada que eu conheço é aquela do Siri, né? Que a Siri... O cara pergunta fala para a mulher, você viu essa história que a Siri ouve a gente falando? Minha mulher riu, a Siri riu, o Google Assistant riu, todo mundo riu, né? E a minha filha acabou de rir. Só para falar. Né? Aí, viu?
Marcelo, queria saber o quanto a pirataria afeta o negócio de escolinhas. O Bruno, que também trabalhou no Vasco, pode responder. Sim, a pirataria, na verdade, hoje é uma coisa... a gente tem pirataria, inclusive, de escolinhas. Gente por isso que eu tô fala, perguntando. que fala que é do clube, não é, né? Então, a gente fez um levantamento. Primeiramente, quando a gente resolveu investir nesse mundo de academias, a gente fez uma pesquisa na Europa, né? Quais eram os clubes que efetivamente, aquilo que o Bruno falou, que tinham uma mecânica desenvolvida, né, de A a Z, com metodologia, com visão de formação de cidadão, formação do atleta, que fosse validada, né? Que a apresentação de PowerPoint tem um monte de gente que faz. Então, quando a gente pegou a Inter de Milão, para trabalhar com a Inter de Milão, a gente viu que o modelo estava validado. A gente também descobriu que no Brasil temos 42 milhões de descendentes de italianos, ou seja, uma massa interessante para ser trabalhada, e por isso também um time italiano de Milão, que é o berço da moda, tecnologia e todo um porquê disso, né? E a gente chegou aqui, a gente viu que muita gente trabalha com o jargão aí popular, o fake news, o fake de brand, né? O fake de marca, né? E vende para os pais que acreditam nisso, né? Que estão comprando realmente um modelo de um time europeu ou de um time brasileiro validado e que o atleta, que o filho está sendo visto. Então, isso é um desafio para a gente, porque é difícil você comunicar isso, né? O Bruno talvez possa explicar melhor do que eu, né? Mas é muito difícil comunicar. Então, por esse motivo, a gente teve que, antes de começar a abrir qualquer escola, a gente investiu na tecnologia para a gente poder ter o controle daquilo que estava sendo passado e não ficar aquele telefone sem fio, né? Para justamente mitigar essa visão de vender arroz e entregar farofa, né? Então, é uma preocupação que a gente tem muito grande. A gente tomou uma decisão, inclusive aqui no Brasil, de fazer a expansão com parceiros e não vender franquia, vender licença. Não, a gente não vende. A gente escolhe um parceiro e desenvolve, investe dinheiro junto com ele no desenvolvimento da marca. Inclusive vestindo a unidade, dando uma cara para a unidade, colocando uniforme, colocando tudo, para justamente combater esses plágios que existem no mercado. Mas os pais ainda têm muito sonho de que o filho vai virar um super atleta, né? Eu acho que isso é o aspiracional, né, Fernandão? Eu acho que o aspiracional é como a gente também, né? Quando a gente jogava bola, o nosso sonho era chegar no time. E isso é um sonho que deve continuar sendo alimentado, né? Eu digo que hoje, se a gente ensinar a prática do futebol e falar que o jogador de futebol ele não pode ir porque ele entrou num time, ele já vai pegar e fazer selfie no vestiário. Eu estava com o presidente hoje de um clube aqui que está jogando A3 do Paulista, do São Bernardo, saudoso Didio, um abraço pro Didio. Estava com ele hoje no restaurante dele. Ele falou: Marcelo, eu tô lá, final de campeonato, os caras não saíam do vestiário porque estavam tirando selfie. Hoje o jogador joga na 4ª divisão do Campeonato Paulista e ele já tem assessor de imprensa. Então, assim, então é uma coisa que a gente precisa ensinar valores. Eu acho que para você formar um atleta, formar um jogador, se a gente formar valor, a gente tem uma grande chance de descobrir um talento, né? E o Bruno pode falar melhor do que eu. Isso, no mundo do futebol hoje, é muito importante. O atleta não é só um atleta com bola no pé, ele tem que ser um atleta na vida social dele do dia a dia. Porque, afinal de contas, como o Mauro estava falando aí, ele é um Magic Jordan. A marca do atleta é tão importante como a marca do clube, né? Então, acho que está faltando isso. Eu acho que o pai deve continuar sonhando, sim, porque se a criança
ela tem sim oportunidade. Eu acho que o mundo do futebol, hoje o Brasil é um dos países que mais exportam jogadores. A gente está esquecendo do mercado novo que é a Ásia. A Ásia hoje representa para o futebol europeu a sua maior receita. Verdade. Então, a gente está esquecendo desse mercado novo que está surgindo. A gente está esquecendo do futebol feminino que está crescendo enormemente nos Estados Unidos. Você vai em qualquer colégio elementar, né, que é o ginásio lá, você tem um campo de futebol oficial. Estão investindo muito pesadamente no futebol feminino. Então, tem um mundo novo do futebol que está surgindo e ninguém está olhando, né? Então, acho que o pai deve continuar sonhando, sim, que a criança pode chegar. Se não chegar num time da Europa, pode chegar num time da Ásia, pode chegar pode chegar numa universidade americana. Pode chegar numa universidade americana através do futebol. Ele não precisa ser um Neymar e ele vai conseguir, pelo menos, livrar a cara de ter uma bolsa numa universidade americana. Até vou mandar um abraço para o César, meu amigo lá nos Estados Unidos, que deve estar assistindo a gente, né? E que foi presidente de uma corporação americana, mora nos Estados Unidos e estava me falando disso, eu estava aprendendo com ele. Ele falou, Marcelo, futebol nos Estados Unidos ninguém olha, mas vai explodir nos Estados Unidos. Talvez a Major League vai ser uma grande liga daqui 10 anos. Legal. E aí, Bruno, como é que é a tua visão nessa questão aí? Cara, eu acho que a pirataria... A minha mãe ela trabalha com um negócio chamado ergonomia. Eu não sei se vocês sabem o que é, mas tenta fazer a melhor utilização, entender como é que é o melhor uso dos espaços, dos objetos, pelas pessoas, em prol da saúde, ou da dinâmica do ambiente de trabalho e tal. Ela sempre me falou uma coisa: se você não ensina, a pessoa vai agir da forma mais cômoda para ela. Isso eu tenho muito na cabeça sempre, porque eu acho que se aplica nesse caso. Quando os clubes brasileiros não ocupam um espaço das escolinhas com projetos legais, o torcedor ele não tem nem como saber que aquilo é pirataria, porque não sabe nem que tem um original, né? E às vezes não tem o original mesmo, né? Então, assim, você começa a gerar percepção de pirataria quando uma camisa, o torcedor, a maior parte dos torcedores e dos mais que consomem camisas de futebol, reconhece uma camisa falsa de uma camisa original. Não que ele faça a distinção que só querer usar a original, mas ele sabe. Ó, essa aqui não é original, essa aqui é. Escolinha não. Ele não sabe, o clube não trabalha essa propriedade. Eu acho que é muito difícil, realmente. Como é que você vai fazer para evitar a comunicação de escolinhas piratas? Cara, a única forma que eu vejo é você fazer uma escolinha sua, séria, fazer um projeto de distribuição dela, como os que o Marcelo está falando, ao redor do Brasil, ao redor da sua cidade. As pessoas naturalmente começam a perceber que você fala dela, seus jogadores estão lá, e que na outra não está. E aí ele percebe a diferença. Num país como o Brasil, não tem outro método de fazer, na minha opinião, que não seja esse. Não pode ser pela recriminação total do cara que está fazendo isso para pagar as contas e tal, ou do oportunista que de fato está lesando o clube, está licenciando coisas, fazendo projetos em determinada região, se passando por representantes do clube. Acho que tem gradações aí. Eu acho que também concordo com ele. Acho que esse sonho tem que ser sonhado. O Neymar pai sonhou o mesmo sonho que uma porção de pais, e para ele deu certo, né? E o Neymar está aí porque o pai sonhou o sonho dele, e eu acho que faz parte da cultura do futebol. É lógico que às vezes tem uma questão psicológica da relação pai e filho, da projeção, que aí tem que ser avaliada pelo lado psicológico, mas não matar o sonho, né? Até porque muitas vezes esse sonho também vem do filho que o pai alimenta. Nem todo pai que está acompanhando o filho é um maluco querendo realizar o seu sonho, não. Às vezes o meu pai me levava para jogar bola, para fazer peneira, e eu não queria nada que eu jogasse, mas me levava porque eu queria, entendeu? Então, eu acho que isso faz parte, sim, concordo com o Marcelo. Legal. Tenho só uma última pergunta para o Bruno. O Juari, que é o nosso internauta número 1 aqui, ele participou de todos os programas. Ele está perguntando se você vai sortear um livro hoje para alguém, Bruno. Porra, Juari, eu vou fazer o seguinte: o livro físico não existe para eu sortear. E como a plataforma digital não é minha, eu tenho que pagar para entrar, não consigo. Nem se eu quisesse, eu conseguiria. Mas eu me comprometo o seguinte: na próxima rodada aqui, o Fleury vai me chamar de novo e eu já vou estar com o livro físico, e aí eu me comprometo a fazer um sorteio pro programa na próxima vez que eu vier aqui. Pode ser? Fechadíssimo. Valeu. Mas o livro que ela está falando é www.inovaçãoeonovomarketing.com.br. Garantam já lá o seu.
E a versão respondido para o Juari pessoalmente. Valeu. E garanta também sua live aí, né, Bruno Mar? Já aproveita no momento do Merchan, Jabba the Hutt, emenda, Bruno. E já agradecido muito a presença e a aula, Bruno. Imagina, a aula não, a aula definitivamente não, mas agradeço a generosidade. Tenho sido muito acolhido pelos profissionais do futebol, que me envaidece muito de vocês que já acompanham há muito tempo, o Mauro é um deles. Daqui a pouquinho eu estou fazendo uma série de lives, como eu estou lançando o livro no momento em que a gente não pode fazer aqueles lançamentos, livraria, receber os amigos, os convidados, os personagens do livro. Eu saí pelas lives, então estou fazendo 2 semanas direto de live, às 9 horas da noite, então dá tempo de acabar aqui. Meu canal é youtube.com/Bruno Maia 14, 14 numeral mesmo. Entra lá, se inscreve, acompanha. Hoje eu vou estar com o Vinícius Grain, que ele é o responsável, para mim, o cara mais legal, assim, legal não de ser um cara legal, também mas o cara tem o trabalho mais avançado, eu acho, o futebol brasileiro de dados dentro do Atlético Paranaense, já aplica essa visão lá dentro, muito do que eu falei aqui, o Vinícius olha para mim e fala, lá vem com a teoria que eu já faço há 10 anos, né? Muito melhor do que a gente conseguiu fazer no Vasco. Então, é um cara muito bacana, eu cito no livro algumas vezes o trabalho do Furacão, com o Furacão Play, o Cap Lab, que é a área de inovação lá deles, né? Então, assim, é um time que vale a pena ser olhado e, para mim, é o melhor case do país hoje. Então, chamo todo mundo para ver muito mais o Vinícius às 9 horas lá no youtube.com/Bruno Maia 14. E pedir para o Murilo, para toda a galera, para o Molina aqui da D360, o próprio Fleury, já pegar esse trecho e fazer uma edição bem sacana, falar que o Bruno falou, não, o Vinícius não é um cara legal. Então, deixar muito claro que ele deixou claro que o Vinícius não é um cara legal, apesar do baita trabalho do Furacão, mas fica tranquilo, Bruno, a gente não vai editar desse jeito, mas a gente vai fazer uma sacanagem pior. Isso. Uma última coisa, que já que vocês estão aqui muito bem referendados, estão com uma live no LinkedIn, o pessoal do LinkedIn vendo aí, libera minha live no LinkedIn também, eu não consigo fazer live no LinkedIn. Olha, são pessoas muito sofisticadas, eu estou me sentindo muito bravo aqui hoje de estar conseguindo aparecer numa live do LinkedIn. O Bruno maravilhoso, cara. Conseguiu vender mais, fazer mais jabá do que eu. Aliás, aproveitando já que ele pegou o detalhe, você quer saber mais da história do pai do... É claro. Você quer saber mais da história do pai do Neymar Júnior? Comprem o livro do Universo dos Livros de Mauro Betti e Ivan Moré, Conversa entre Pais e Filhos. Aliás, já se Deus quiser, vai garantir o Natal, porque a editora francesa publicou o livro, uma versão atualizada, e não me acreditou. Ganhou o processo, mano? Cara, toda vez que eu falo isso, eu lembro que eu preciso ligar para o advogado e esqueço. Espero que vocês me lembrem de ligar para o meu advogado para a gente processar a editora francesa. Maurão, já faz em espanhol, hein? Já vou fazer isso. Claro, não, já tem. Tem espanhol, tem catalão, o livro são em 22 línguas, né? Não tem erro. Mas desde que sai, desde que me acredite, né? Marcelo Bernardo, parabéns pelo trabalho na Inter Academy, que eu conheço muito bem, é um privilégio ter lá amizade. E muito obrigado por estar aqui no Sports Insights Connection Talk Show McNuggets, que eu esqueci o nome do programa. Faz parte. Marcelo Bernardo, muito obrigado. Eu não sabia que será Marcelo Pereira, é melhor Marcelo Bernardo. Pode falar, Marcelo. Não, obrigado, é um privilégio estar participando com vocês. E espero ter contribuído um pouquinho. E é uma satisfação estar com gente aí, como o Fernando, você, Maurão, e o Brunão, que são os verdadeiros cientistas desse mundo do futebol. Eu sou o professor Pardal. E até falando em personagens, eu adorei. Tenta falar. Eu não conhecia essa tua risada de pica-pau, Fernando Fleury. Você deu uma rápida, assim, que é legal, cara. Eu não conhecia esse momento do seu pica-pau. Você tem minha filha ama. Minha filha ama essa risada. Então, você sabe que uma das coisas que eu gravei foi minha risada. A Rádio Bandeirantes, na época, usava, quando eu trabalhava lá, uma vinhetinha sonora da minha risada. E você sabe que eu já gravei a risada, a minha risada histriônica aqui de Nair Belo, enfim, guardar as proporções, né? Você tem a risada legal, você tem que usar mais essa. Falando em o Bruno e o Marcelo podem falar, você tem que usar mais essa sua risada de pica-pau, é boa. Risada vem espontaneamente, eu não corto minha risada. Exato. Tá um pouco demais, né? Parece Amadeus, coisa de tiozão. Fleury, então, dá uma boa noite pro Marcelo Bernardo, Bruno Maia, boa noite final, e anuncio o nosso próximo programa, não sei nem se vai ter e com quem vai ter. Eu sei que vai ser um programa animal, literalmente, se ele atender o meu telefonema, né? Exatamente. Vou agradecer ao Bruno, ao Marcelo e até a você, né? Já que hoje é dia do amigo, deixar um abraço. Fale por você, eu tô fora. Exatamente. Dia do amigo tem mais do que dia do radialista e dia do rádio. Tudo dia do rádio, mas enfim, dia do amigo, pronto. Já que é dia do amigo, deixar um abraço pro Murilo,
e para o Rodrigo Molina, do pessoal da THE, que essa semana eles estão realmente corridos por causa do Conafute e de todos os cursos que eles estão montando. Para o pessoal que quer ir no Conafute e não sabe, o site é conafute.com.br, realmente, eu acertei. Não sabe é porque é burro, né? Porque, pelo amor de Deus. Então, só falar o nome de algumas pessoas que vão estar lá, né? O Santiago Morales, do Independente Del Valle, César Grafietti. Né? Gênio. Mais ou menos, é um picaretinha também, né? Não, é muito bom, cara. Pô, é o único cara que sabe falar sobre fair tá brincando. O César é um grande amigo, um cara que realmente vem revolucionando as análises de futebol. Né? E o César tá para lançar as análises do BBA desse ano, e eu tô realmente bastante ansioso para ver os comentários. Ele fez uma live há 2 semanas atrás, já proporcionando alguns nomes novos, números novos. O Dan Jones, head de esportes da Deloitte UK. Vinícius Gomin, do CEO da eSportistic, que teve numa live recente aí com o Bruno na semana passada, se eu não me engano. Esse é gênio. Muito bom, realmente. Reginaldo Diniz, da End to End, André Acari, Daniel Simões, controller do Bahia, Gustavo Spagnoli, da The Football Association, o Cacau, embaixador da Federação Alemã de Futebol. Deixa eu ver quem mais vai estar aqui. Rubens Lopes, presidente da Federação do Rio de Janeiro, Cristiane Roseira, jogadora do Santos, Romildo Bozan, presidente do Grêmio, a Kelly Miller, ex-jogadora da WNBA, Matheus Bestes, auxiliar técnico da Seleção Brasileira de Futebol, Bruno Maziotti, head de prevenção e performance do PSG, o Sérgio Câmara, Sete Câmara, né, presidente do Galo, Rafael Plastina, Jürgen Kraus, head de marketing do My Applause App, e a Patrícia Lopes, correspondente internacional da Band Sport, entre muitos outros nomes. Né? Então, começa na quinta-feira, se eu não me engano, às 11 da manhã. O evento é totalmente pela internet, então vale a pena acessar. É conafute.com.br. É um evento aí da THE, né, 360, do nosso amigo Molina, do nosso amigo Murilo, que tem nos dado o enorme prazer de nos suportar, principalmente suportar o Mauro. Eu não vou responder, porque, na verdade, eu já falei muitas vezes isso, e como hoje é o dia do amigo, como diria o grande Milton Nascimento, é coisa para se guardar no pâncreas. E no nosso programa da semana que vem, é verdade. Se o nosso amigo Gilberto Rato nos atender, será com ele e com o pessoal da Ambev. Pô, sensacional, pô. A galera, são queridos amigos, parceiros, não tenha dúvida. Mas o Rato, você sabe que ele só atende quando a gente fala bobagem, que a gente manda na hora que é do vamos ver, do Profissa não sai. Mas é o seguinte, muito obrigado, Fernando Fleury, muito obrigado, Bruno Maia. Fala, Bruno. Por favor. THE no Rio de Janeiro é THE. É bem colocado. E na Inglaterra é D, nos Estados Unidos é D, ou D, enfim, mas é D360, a gente nunca sabe falar. Então é o seguinte, um beijo no seu complexo de Golgi, Marcelo Bernardo, um beijo no seu pâncreas, Bruno Maia e Fernando Fleury, um abraço. A gente volta mais no Esporte Insight. Obrigado, valeu. Abraço. Tchau.